Olá, esta é a aula de número 24 de Física Matemática, intitulada Diversos Exemplos e Aplicações. Nessa aula, os assuntos são a utilização das propriedades no cálculo da transformada de Fourier de diversos exemplos. Falaremos sobre a identidade de Plancherel e daremos um sumário do que apresentamos nesses dois primeiros itens. Nós vamos finalizar nosso estudo sobre transformadas de Fourier, ilustrando com exemplos e propriedades introduzidas na aula 22 e 23, e daremos outras aplicações. Nós vamos iniciar por um exemplo que nós vimos na aula anterior, onde nós olhamos a função que é um triângulo no intervalo de -1 a 1. Então, esse é um caso particular, esse exemplo é um caso particular do exemplo que nós vimos anteriormente, onde A igual a meio. Então, essa função g era obtida tomando a convolução de A de f com ela mesma. F seria a função constante no intervalo aqui, para A igual a meio, seria de -meio a meio. E a convolução, então, daria esse exemplo. Então, para esse caso em particular, né, um dado valor particular, suponha que nós tenhamos essa função e calculemos a sua transformada de Fourier. Será que é possível, de uma forma direta, obter para todos os outros parâmetros a partir dessa que a gente conhece? Então, a resposta dessa pergunta é usar uma propriedade da transformada de Fourier quando nós dilatamos a função g meio por um fator c. Então, se nós definirmos a dilatação como dc aplicada a essa função, como multiplicação de x por c, a transformada de Fourier dessa dilatação satisfaz que, então, transformando isso por Fourier dilatado, a transformada de Fourier acaba contraindo pelo fator 1 sobre c e também multiplicado por um fator 1 sobre c. Então, se nós usarmos diretamente essas propriedades na função dada e escolhermos a constante c como sendo 1 sobre 2a, se nós lembrarmos a expressão aqui, né, o g meio é seno quadrado de xi sobre 2 sobre xi sobre 2 ao quadrado, tem um meio na frente. Então, se nós usarmos essa propriedade com c igual a 1 sobre 2a, 1 sobre c é 2a, então eu multiplico aquela função por 2a, tinha um meio, vai ficar multiplicado por a. Eu multiplico por 2a o argumento, tinha um meio, vai ficar axi, e nós reproduzimos, então, o resultado que nós obtivemos anteriormente para todo A. Então, o próximo exemplo, né, então isso é uma maneira de nós, a partir de uma expressão dada, se a gente modifica ela por uma escala, simplesmente usando essa relação, dá o resultado. O outro exemplo, eu vou considerar uma função que é um cosseno de kx num intervalo entre -π sobre k e π sobre k. E fora desse intervalo, eu ponho essa função igual a zero. Então, ela oscila nesse intervalo, é um cosseno, uma função par, até um valor nπ sobre k. N e k são inteiros e depois ela se anula. Então, eu quero calcular a transformada de Fourier, mas vamos usar, em vez de calcular ela explicitamente, vamos usar as propriedades que nós já apresentamos nas duas últimas aulas. Primeiramente, eu uso a fórmula de Euler para escrever o cosseno como sendo a soma de duas exponenciais. E, usando a notação, exponencial de kx é a função exponencial com parâmetro k, exponencial de menos kx é a função exponencial com parâmetro menos k, eu tenho que dividir por 2, e h
exatamente a função cosseno, né, que eu estou escrevendo como uma soma de duas exponenciais dividido por 2, multiplicado por uma função que vai ser 1 no intervalo de nπ dividido por k e 0 fora desse intervalo, né, de menos npk até npk e 0 fora desse intervalo. Então, a função h eu posso escrever então como uma modulação com parâmetro k vezes essa f, mais a modulação de f, dessa f, com parâmetro menos k, e dividido por 2, quando eu tomar a transformada de Fourier na função original, eu uso a linearidade, isso é meio da transformada de Fourier dessas duas funções, e agora eu uso a propriedade que a transformada de Fourier de uma modulação é uma translação da transformada de Fourier pelo parâmetro k, esse termo, e pelo parâmetro menos k, esse termo. E, finalmente, né, a gente obtém das propriedades essa expressão. Agora, essa função, a transformada de Fourier dessa função, é simplesmente, como ela se anula fora desse intervalo, ela é simplesmente a integral de menos π sobre k da exponencial de menos i xx. E usando a fórmula de Euler, como esse integral é simétrico, contribui apenas na fórmula de Euler o termo de cosseno. E nós estamos integrando em metade do intervalo, multiplicamos esse fator por 2. E a integral do cosseno é simplesmente a função seno. Então, com essas duas expressões, essas onde a gente usa as propriedades, e mais essa integral que se obtém rapidamente, nós somos capazes, então, de recompor a transformada de Fourier da função original. Observe que no numerador nós temos um seno da diferença de dois argumentos e aqui o seno da soma dos dois argumentos. Nós precisamos usar uma relação trigonométrica do seno da soma e diferença de dois argumentos. E essa relação aqui o segundo argumento é nπ. Né? Quando acrescenta k dividido por k, vai sobrar só nπ. E nós observamos que seno de um número inteiro vezes π é sempre zero. E, portanto, esse termo onde tem diferença de sinal contribui com zero. Então, ambos senos, na verdade, dão o mesmo resultado especificamente para esse exemplo. Então, nós podemos fatorar um termo que é diferente de zero, né? Isso aqui é um termo que é zero. Resulta uma soma de dois termos que nós realizamos, né? E obtemos, então, a transformada de Fourier. Então, agora eu observo que, como essa função ela é o cosseno num dado intervalo, depois é zero, essa função ela é integrável e integrável valor absoluto, porque ela vai para zero depois daquele valor, nπ sobre k, é integrável valor absoluto no sentido impróprio. Então, portanto, todas as funções dessa classe, a transformada de Fourier tem que ser contínua, uniformemente, tem que ser limitada, tem que ir para zero, quando o xi vai para mais infinito. Bom, eu observo que quando xi vai para mais e menos infinito, ela vai para zero com 1 sobre xi. E tanto para infinito quanto para mais infinito. Porém, a continuidade e a limitação dessa função depende do que acontece no denominador, né? Quando xi é igual a mais ou menos k, o denominador é zero. Mas o numerador, essa função aqui, também é zero, quando xi é igual a mais ou menos k. Nós vamos obter justamente um seno de nπ que é zero. Então, essas questões da continuidade e limitação têm que ser olhadas com mais cuidado. Para isso, nós vamos tomar o limite no sentido, aplicar L'Hopital para tomar o limite quando xi vai para mais ou menos k. Por L'Hopital, nós temos que olhar o limite para mais ou menos k, a derivada do denominador e a derivada do numerador. Nós tomamos as derivadas, depois tomamos o limite
para se esse limite existe, e nós observamos que o primeiro termo da derivada é zero, porque seno de um múltiplo inteiro de π é igual a zero. Resulta somente esse termo. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, e esse limite existe independente da aproximação. Isso prova que se eu aproximo por cima ou por baixo do ponto mais ou menos k, isso prova que a função é contínua nesse limite. Quanto a ser limitada também, o próprio limite que nós obtemos é o maior valor dessa função, como nós vamos ver no gráfico da função. Então, o primeiro exemplo, nós olhamos o caso que é c igual a 1, a função g a meio. Nós vimos que, se desejamos outros parâmetros, basta mudar a escala dessa função. Então, a função original era a função de menos 1 até 1. Se eu mudar a escala, ela, por um fator, por exemplo, de meio, ela dilata. Se escalar por um fator 1/3, ela dilata mais, né? Varia de menos 3 a 3. Fora desse intervalo, ela é zero. Então, o caso 1 é o caso original da função. Os outros casos a gente obteve dilatando a função. Se nós tomarmos a transformada de Fourier, essa a gente tinha calculado para o caso c igual a 1, as outras a gente contrai, né? Então, os outros fatores, dilatando a função, nós vamos acabar com o mesmo perfil da função contraído, né? É a mesma função, só que mudando de escala. E acontece exatamente esse movimento, né? Se a função ela dilata, ela tem que contrair a transformada de Fourier. O outro exemplo também, nós vamos usar n igual a 3 e k nós vamos variar. Aqui no caso, a função h é dada por n igual a 3, k igual a 1. Ela é uma função constante até de menos 6π a 6π. Menos 3π até 3π. Fora desse intervalo, ela é zero. Se nós mudarmos o k para 2, nós vamos pegar metade do intervalo. Isso aqui seria de menos 3/2 de π a 3/2 de π. Se nós tomarmos k igual a 3, ela vai variar de menos π até π. Fora desse intervalo, ela é zero. Observe que a função dá um salto nas extremidades, né? Essa é a função descontínua. A gente não espera que ela decaia de jeito integrável. Ela vai decair pelo menos com 1 sobre xi, que dá para fazer a inversa. Aqui são as funções todas, né, colocadas. Nós estamos caminhando dela mais aberta para mais contraída. A sua transformada de Fourier, lembre, nos pontos k e menos k, a função a gente precisou olhar para ver continuidade no sentido de L'Hopital. Então, nesses dois pontos, o limite existe, é dado por aqueles máximos que nós vimos. A função é contínua, decai para zero. Todas as propriedades que nós vimos, né? É limitada, né? Como deveria de ser. E nós usamos para calcular essa função as propriedades, né? Que nós utilizamos anteriormente. Aqui, como nós estamos olhando a mudança do parâmetro k, a função contrai, né? Variar k, transformada de Fourier, vai dilatar, né? Então, é o mesmo perfil da função, né? Vai alargando. É claro, tem um fator multiplicativo. Quando a gente muda, ela muda a altura. Então, todas as funções. Então, agora nós vamos aplicar a transformada de Fourier para um outro exemplo muito importante de aplicações. Nós vamos ver que esse exemplo tem um papel muito importante na descrição da condução do calor numa barra. Essa função é conhecida como distribuição de probabilidade normal. A probabilidade normal a gente vai usar, se usa um fator para normalizar, ela é distribuição de probabilidade, então, portanto, esse fator é uma normalização.
essa função φ, que nós vamos escrever, é uma função conhecida como função gaussiana, significa exponencial de menos x quadrado. Ela está dividida por 4a, isso significa que essa função ela é uma distribuição centrada em zero, é média zero, e a largura dela, que é medida pela variância, é igual a 2a. Nós desejamos calcular a transformada de Fourier dela e nós vamos mostrar que a transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana. Então, para isso, nós vamos tomar a transformada de Fourier dessa função. Vamos deixar de lado o fator 2π, porque quando transforma por Fourier não mantém a normalização da função, né? A gente já viu nos exemplos anteriores que quando a gente tenta fixar a altura ou a área sobre a curva, sempre a transformada de Fourier não preserva essa propriedade. Então, aqui no caso, nós vamos usar simplesmente a função φ e transformar a φ. Transformar a φ é multiplicar a gaussiana, que tem o fator gaussiano, o fator 2a, incorporamos com 1 sobre raiz de 2π da definição da transformada de Fourier. Nós devemos multiplicar pelo exponencial de menos x, tem um sinal menos na transformada de Fourier, na antitransformada é mais. Nós queremos realizar essa integral, a maneira que nós vamos fazer a integral é, primeiro, que o produto da exponencial é a exponencial da soma dos argumentos e nós vamos querer completar o quadrado do expoente. Então, se nós completarmos o quadrado, a gente vai precisar, no expoente, adicionar ápice quadrado. E a gente vai tirar fora da integral a exponencial de menos ápice quadrado, esse i vai formar um quadrado perfeito na integral. Essa integral e essa aqui completando, tem uma mudança de variável envolvida. Nós vamos ver essa conta. E essa função i aqui, que está aqui embaixo, nós vamos mostrar que é uma função constante, e o valor da constante é igual a 1. E, portanto, usando o fato de que essa expressão, depois de nós completarmos o quadrado do expoente, é uma constante igual a 1, a gente obtém que a transformada de Fourier dessa gaussiana é essa gaussiana. Então, vamos ver as etapas, né, dessas passagens com mais detalhe. No expoente da exponencial, nós devemos acrescentar esse termo. Então, isso significa, no expoente nós havíamos acrescentamos ápice quadrado. Para reconhecer que ele é um quadrado perfeito, para o termo misto, né, de xi e x, eu divido por 2 sobre raiz de a e aqui multiplico por 2 raiz de a. Esse termo aqui nós identificamos como sendo, esse é o quadrado desse. E esse termo aqui é o quadrado de i raiz de a xi, que está aqui. E, portanto, nós reconhecemos, né, como sendo o quadrado dessas duas quantidades com sinal menos. A integral multiplicando a exponencial de a xi, quer dizer, a transformada de Fourier de φ multiplicando por esse fator, nós vimos que é dada por essa expressão, completando o quadrado. O quadrado que a gente completou é dado por essa expressão. Aí eu faço uma mudança de variável, x sobre raiz de 4a é igual a y. Essa mudança de variável tem um jacobiano, é a raiz quadrada de 4a. Nós temos aqui a raiz de 4a, eu junto com a diferencial em dx, isso vai me dar o dy, então sobra só a raiz de π, e essa expressão é, por definição, aquele i raiz de a xi. Primeiramente, eu vejo que o argumento dessa função i aqui é real, porque a é um número positivo, a raiz quadrada de um número positivo é real,
Xi é uma variável real, portanto, nós estamos olhando essa função em variáveis que são reais. Z é real, nós vamos mostrar que essa função assume valor real. Para isso, nós escrevemos a integral, pela definição dela. Agora, usamos a fórmula de Euler para essa exponencial de I, Z e Y. O integral é num intervalo simétrico, só contribui a função cosseno e essa função claramente é real. Para mostrar que ela independe de Z, nós tomamos a derivada com respeito a Z. A derivada com respeito a Z atua na exponencial e dá esse fator aqui multiplicativo, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do argumento, e a derivada do argumento é 2 vezes, eu tenho que derivar em Z depois, né? 2 vezes y mais iz, mas a derivada de iz tem um i na frente. Esse produto, se eu tirar o i para o lado de fora, eu posso escrever como uma derivada em y. Então, a derivada em z pode ser escrita como uma derivada da exponencial em y vezes o i. E eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, que diz que a integral de uma derivada é igual ao integrando sem a derivada nos extremos. E pelo fato da gaussiana decair rapidamente para infinito, nos dois extremos essa integral é igual a zero. Como a derivada é zero, isso significa que i é mantido constante para todos os valores de z. Então, se nós queremos saber qual é o valor da constante, escolhemos z igual a zero. Então, se escolhermos z igual a zero, é simplesmente a integral da gaussiana, e eu deixo como exercício mostrar que i no zero é exatamente 1. E com isso a gente demonstra aquela fórmula. Então, aqui no caso, a gaussiana com parâmetro a igual a meio, tem esse perfil, mudando o a para 1 e para 2 a largura da gaussiana é maior. Aqui estão essa com parâmetro meio, com parâmetro 1, com parâmetro 2, as larguras estão cada vez maior, no sentido crescente. A transformada de Fourier, ela vai exatamente no sentido contrário, ela vai para A, ela é uma gaussiana, tem um máximo em 1, os outros valores dos parâmetros vão cada vez contrair, né? A largura da gaussiana, o perfil da gaussiana é mantido em todas as expressões, inclusive quando nós transformamos por Fourier, o perfil da gaussiana é mantido. Vamos agora, na próxima aplicação, utilizar de uma identidade que é conhecida como identidade de Plancherel, e ela é a identidade análoga à identidade Parseval em séries de Fourier. A identidade de Parseval diz o seguinte: nós vimos que a integral da função em valor absoluto não é preservado, mas se eu colocar ao quadrado a função, essa integral da função ao quadrado e a integral da transformada de Fourier ao quadrado, ela é preservada, né? Então, isso que diz, essa identidade de Plancherel diz que ela tem a mesma área se nós quadrarmos a função, né? Da função e sua transformada é preservada. Então, para isso nós vamos primeiro assumir que a função f ela é integrável em valor absoluto, e também ela é quadrada integrável. Basta só dizer que ela é quadrada integrável, que por essa identidade diz que a transformada de Fourier também é quadrada integrável. Vamos verificar essa igualdade para a função gaussiana. Então, nós vimos que se nós escolhermos a igual a alfa sobre 2, a gaussiana que nós temos é uma exponencial de menos x quadrado dividido por 2α. Aqui, como nós estamos escolhendo alfa igual a 2a, nós temos que tomar a raiz quadrada de alfa no denominador.
nós queremos calcular a integral dessa função ao quadrado. Quando eu tomo ao quadrado, essa raiz quadrada se torna alfa. Quando eu tomo quadrado a exponencial, essa exponencial vai ser multiplicada por 2, então esse fator 2 aqui ele vai passar a ser 1. Nós mudamos a variável de x sobre raiz de alfa para x. Essa mudança de variável mantém os limites, os mesmos limites de menos infinito a infinito, e eu preciso de passar a raiz quadrada de alfa para dx, para completar o jacobiano dessa transformação. Isso, então, me dá 1 sobre raiz de alfa, essa integral, e essa integral é raiz de π. Então, isso dá o valor da integral quadrada. Por outro lado, se eu integrar agora a transformada de Fourier, que daquela função, lembre que aqui eu estou tomando ao quadrado, a transformada de Fourier, escolhendo alfa igual a 2a, vai aparecer aqui alfa sobre 2 no denominador, mas o quadrado cancela o 2 no denominador, no expoente da exponencial. Então, se eu fizer essa integral, eu preciso multiplicar por raiz de alfa, dividir por raiz de alfa, para tirar o alfa do expoente, integro da raiz de π, e isso confirma, né, que para as gaussianas a identidade de Parseval se verifica, mas na verdade isso é um resultado geral, eu não vou passar os detalhes desse resultado geral, só vou ilustrá-lo com esse exemplo, mas é válido para todas as funções, desde que aquela expressão esteja bem definida. Como última aplicação, eu vou explorar o que é conhecido em física como sendo o princípio da incerteza. E esse princípio da incerteza foi formulado por Heisenberg no contexto da mecânica quântica. Então, esse princípio da incerteza estabelece o seguinte, que se nós integrarmos x vezes φ de x ao quadrado, multiplicar essa integral por xi vezes transformada de φ de x, tudo isso ao quadrado. Esse produto ele tem uma cota inferior que não pode ser menor, que é estabelecido pelo princípio de incerteza. E essa cota inferior ela é dada por 1 sobre 4. Esse termo aqui se aqui nós estamos integrando φ ao quadrado, multiplicado por x quadrado, aqui nós estamos integrando sem o x quadrado, é uma espécie de normalização de φ quadrado. E como nós sabemos que a integral de φ quadrado é preservada por transformada de Fourier, então ela também vale para normalizar o φ transformado de Fourier. Então essa expressão, na verdade, está exprimindo um princípio de incerteza de uma partícula que é descrita por um pacote de onda dado por φ. Aqui está associado à incerteza da posição, aqui está associado à incerteza nos seus momentos. Então vamos mostrar, como última ilustração, que essa desigualdade aqui, ela se torna uma igualdade se nós escolhermos o pacote de onda, né, que é esses φs, como sendo exponencial, sendo uma gaussiana. Então, para isso, nós temos que calcular essas duas integrais e comparar com a integral do lado direito e ver que esse produto corresponde ao valor do lado direito, como igualdade, não como desigualdade. Então, denotando por a primeira integral do lado esquerdo, eu uso eu separo o x quadrado que eu tenho, né, aqui, só para voltar, né? A nossa φ, o pacote de onda, é exponencial de x quadrado sobre 4a e dividido por raiz de 2a. Quando eu elevo ao quadrado a φ, né, elevando φ ao quadrado, eu tenho exponencial de x quadrado, aqui era 4a, divido ao quadrado vai ficar 2a.
1 sobre raiz de 2a ao quadrado vai ficar 1 sobre 2a. Eu separo o x em dois termos e passo o a para dentro desse lado e identifico esse termo como sendo a derivada de x². E aí aplico partes para calcular essa integral. Então, eu vou derivar esse termo, integrar esse termo, então é a derivada vezes a integral, é exponencial, esse termo vai a zero, no infinito, porque a gaussiana decai mais rápido do que o crescimento de qualquer polinômio. Então, esse vai a zero, a contribuição é nula, e essa integral nós realizamos uma mudança de variável nela. Então, eu multiplico por raiz de 2a, divido por raiz de 2a, para completar o jacobiano dessa transformação. Então, o fator na frente fica raiz de a sobre 2, e, de novo, eu integro, isso vai dar raiz de π, então o termo a é a raiz de a π sobre 2. Analogamente, eu faço isso para a transformada de Fourier. A transformada de Fourier, eu tenho que multiplicar por xi. De novo, eu multiplico por 4a e divido por 4a. Essa expressão, pego um xi e separo do outro, do quadrado. Aqui nós tomamos a exponencial de menos a xi ao quadrado vai aparecer um fator 2. O a aqui foi acrescentado, né, na mão. Identifico isso como sendo a derivada da exponencial e aplico partes. Então, esse é o termo de fronteira que vai a zero, novamente, porque a exponencial da gaussiana decai mais rápido do que o crescimento linear. E essa integral, eu uso o mesmo procedimento, multiplico por raiz de 2a, divido por raiz de 2a. Então, vai sobrar uma raiz de 2a no denominador, e essa integral é raiz de π. E, portanto, B é dado por essa expressão. Finalmente, eu tenho que calcular o lado direito, que é a integral, é a normalização daquela distribuição do pacote de onda. Essa integral a gente faz do mesmo jeito, nós tomamos ao quadrado o quadrado da exponencial de duas vezes o argumento, era 4a, no denominador passa a ser 2a, a raiz quadrada se torna 2a, faço a mudança de variável e, bom, isso se torna uma integral, a mudança de variável vai me dar raiz de a, raiz de a eu preciso para completar, né, para o jacobiano, e a integral vai dar raiz de π. E, portanto, a gente conclui que o produto dos dois termos à esquerda que nós calculamos, se eu verificar esse A cancela com esse A, esse π soma com esse π, né? Então temos π, eu tenho que fatorar 1/4, vai dar π sobre 2A, o 2A daqui. Então essa expressão a gente vê comparando com esse termo de c² e a desigualdade era AB maior do que 1/4 de c², e o que nós provamos aqui é que para a gaussiana isso se manifesta como igualdade. Então, sumarizando, nós vimos que uma translação, uma modulação, uma dilatação de f é elevada pela transformada de Fourier numa modulação, respectivamente translação e contração. E usamos essas propriedades para fazer o cálculo das funções de Fourier. Nós calculamos a transformada de Fourier de uma gaussiana e mostramos que é uma gaussiana. Nós vimos que se a gaussiana original tinha uma largura, o desvio padrão raiz de 2a, a transformada, a largura dela fica contraída de 1 sobre raiz de 2a. Mostramos que ela satisfaz a identidade de Parseval e, finalmente, aplicamos esse cálculo da gaussiana para ilustrar o princípio de incerteza, mostrando que o pacote de onda gaussiana é aquele que tem menor incerteza no princípio de Heisenberg.